sou pregadora, mas, como diz, mas eu amo falar de Jesus. E se esta é a missão que, dada por Deus, através do pastor, me deu a missão de trazer a palavra para hoje. Então, que o Espírito Santo já se faça presente aqui, como já se fez até aqui. Continue, em nome de Jesus. Abri a Bíblia em Isaías 38. E tem tanto mistério nessa palavra. Foi uma palavra que eu falei na terça. E ainda o pastor falou, pode trazer a mesma palavra. Eu falei, amém. Não, glória a Deus. Eu não gosto de repetir palavra, mas ordem dada é ordem cumprida para mim. E uma coisa que eu procuro sempre é cumprir ali em Deuteronômio 28, que diz sobre a obediência à voz de Deus. Vamos lá. Isaías 38, a partir do 1, diz assim, ó. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse assim, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai, e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, eu defenderei esta cidade. Eu não vou somente explanar essa palavra, mas também vou falar um pouco do testemunho que não, como eu disse, não é meu, mas está inteiramente interligado a mim. E ontem, por incrível que pareça, aconteceu um fato com essa pessoa, em que eu perguntei o que estava acontecendo e a gente acabou conversando por ligação. E ela me contou um pouco mais da vida dela. Ela me contou um testemunho que eu não sabia até então. E eu fiquei chocada. E tem muito a ver com a palavra de hoje. Porque é dessa pessoa, né, que eu vou trazer o testemunho. Ezequias era um rei a qual ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele orava, ele fazia o que era reto. Porém, assim como qualquer ser humano, ele errou. Em algum momento da vida dele, ele errou. E como ele errou, mas ali até naquele momento, ele não tinha se consertado na presença do Senhor. E então, assim como hoje em dia, que Deus usa alguém para chegar até nós e falar, olha, você está errando nisso, nisso, naquilo. Você está precisando melhorar nisso, nisso, naquilo. Naquele tempo, Deus usou Isaías. Só que, imagina hoje você receber uma sentença. Arruma a sua casa, porque você vai morrer. Jesus. A casa, espiritualmente falando, é o nosso coração. Eu tenho uma irmã que é pastora e a gente sempre conversa sobre o que é espiritual. Porque como eu tenho muitos sonhos de revelação para ela, então ela me mostra
dentro do mundo espiritual o que significa as coisas. E a casa para Deus é o nosso coração. E ali Isaías mandou, né, o Espírito Santo mandou através de Isaías que Ezequias arrumasse a casa dele, colocasse a casa dele em ordem, porque ele iria morrer. Imagina receber uma sentença dessa hoje. E é aqui que eu entro, contando um pouquinho desse testemunho. Mas antes eu vou fazer uma pergunta. Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem obedecido a voz do Senhor, assim como Isaías obedeceu e levou esta palavra até Ezequias? Aí depois eu entro na parte de Ezequias. O que Ezequias fez quando recebeu essa profecia? Ele chorou? Ele murmurou? Ele reclamou? Daqui a pouco eu dou essa resposta. E ali, eu estava, como muitos de vocês, né, mexem também no Facebook, eu também mexo. Eu tenho um Facebook que é só de religioso e um outro que é da pedagogia. E o outro que é meu pessoal, que só tem família e amigos chegados. E eu estava ali no meu Facebook pedagógico e uma pessoa fez um comentário numa postagem minha que ela estava querendo morrer. Eu entrei lá, Deus falou claramente, eu escutei claramente ele falando para mim assim: vai lá no privado dela, chama ela para conversar, porque e fala o que eu mandar, o que eu colocar na sua boca, fale a ela, porque eu entregarei nas tuas mãos uma família inteira de obreiros. Quando eu recebi essa voz, eu olhei para o céu e falei: amém, Jesus. Falei: que missão, papai, que missão. E lá vou eu. Chamei ela no privado, conversamos. E provavelmente ela vai ver esse vídeo aqui, porque está sendo gravado com minha amiga pediu. E ela vai ver. Se for alguma coisa de mentira, ela vai colocar embaixo que é mentira. E a gente conversou, eu entreguei o que eu tinha para entregar e falei para ela. Esse namoro que você está no momento não é de Deus? Dentro de poucos dias, eu falei: não, diga não a ele, porque dentro de poucos dias ele vai te bloquear. E a hora que você pisar os pés dentro de uma igreja e firmar teus passos na presença de Deus, na presença de Jesus, ele vai fazer grande na tua vida e vai te apresentar a pessoa certa. Porém, vai ter problemas com essa pessoa? Vai. Só que o que tem ali, o problema que tem não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Aí aconteceu, passado, o que eu esqueci de falar na terça-feira também aconteceu o seguinte: ela não podia mais engravidar. Porém, ela não sabia que ela já estava grávida. E ali, Deus falou para mim assim: fala para ela que eu não vou permitir essa gravidez. Eu não vou permitir. Porque eu não quero estragar a vida dela agora. Foi bem assim. Falei: Deus, tá bom, não entendi o mistério. Deus tem os mistérios dele, né? De trabalhar. Entreguei e tal. Passado uns 2 meses, ela falou assim: irmã, eu posso te chamar de mãe? Eu falei: pode. E desde então ela me chama de mãe. Mãe de oração. E ela falou assim: eu perdi o bebê, mas eu voltei para a igreja. E eu conheci um rapaz, estou namorando. Falei: amém. Amém. E vamos conversando e tal. Hoje, vou tentar resumir aqui. Passado algum tempo, eles casaram.
estão casados, já tem 1 ano. Ele também me chama de mãe. Só que ele tem um problema de saúde muito sério. Ele tem epilepsia e crises, né, epiléticas. E ele precisava de uma cirurgia que custa em média de 10 mil reais. Aí quando ela falou isso pra mim, eu falei, filha, você tem dois jeitos de você conseguir esse dinheiro. Você fazendo uma vaquinha pela internet e você colocando seus joelhos no chão pedindo a Deus tomar conta dessa situação. Qual das hipóteses que você prefere? Aí ela falou, olha mãe, minha fé está tão pequenininha ultimamente, mas eu vou ficar com a segunda opção. Falei, amém, então bora. E ali nós entramos em propósito. Senhor, faça o teu melhor. Aí um dia, nós conversando de boa, ela pegou e falou assim, mãe, o Rafa pediu para a senhora orar por ele. Falei, amém, pode ser em live? Pode ser em vídeo? Pode. Falei, então tá. Fiz um vídeo com eles e comecei a orar. E Deus mandou eu entregar a ele nessa palavra. Rafa, arruma a tua casa, porque vai acontecer um episódio na tua vida onde talvez você não volte. Mas essa doença não é para tua morte, mas sim para a glória de Deus. E aconteceu, ele desmaiou e ele foi parar no hospital. E quando o mais interessante foi depois que ele me contando o que ele sentiu lá dentro do hospital. E ele foi para o hospital e lá precisaram fazer essa cirurgia. Cadê os 10 mil? A cirurgia aconteceu, mas não precisou dos 10 mil, porque Deus proveu tudo. Nos mínimos detalhes. Ele ficou, acho que quase mais de um mês internado. E eu dando assistência em oração aqui. E lá ela falando, pelo amor de Deus, me dá notícia. Vai me dando notícias do que está acontecendo. E ali aconteceu. Ou seja, assim como Ezequias, a Lu, ela fez a mesma coisa. Ela entrou em oração. Ela preferiu entrar em oração. Porque sabe que o Deus que serve, o Deus que está nos servindo, porque Ele nos serve todo momento, a todo momento. Ele dá sol para nos aquecer. Ele nos dá chuva para nos refrescar. Até esse dia até brinquei. Eu falei, tá calor, a gente reclama. Tá frio, a gente reclama. Por que, em vez disso, a gente não ora e agradece? E assim como, voltando aqui na palavra, então Ezequias virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Você tem virado o seu rosto para a parede? O que significa virar o rosto para a parede? Eu olhar aqui, para frente, eu estou vendo toda uma multidão, um monte de coisa. Tem muita coisa aqui chamando a minha atenção. O pastor bebendo água, a casa ali, a igreja ali, o carro ali na frente, o portão aberto. Tudo isso chama a minha atenção. Será que eu realmente estou orando? Aqui, eu conseguiria conexão com Deus, prestando atenção em toda a minha frente, a missionária ali na mão, o neném, o celular na mão, o neném ali, falando. Será que tudo isso na minha frente, chamando a minha atenção, eu conseguiria ter uma conexão pura com Deus? Não, né? Ezequias fez isso daqui, só ele e Deus. Ele se humilhou. Conexão pura, só ele e Deus. Em sinal de humilhação, ele se humilhou e pediu perdão para Deus, com sinceridade.
E eu te pergunto, você tem buscado a tua cura, a tua libertação, ou a libertação daquele que você quer, de uma maneira sublime, pura e de sinceridade com Deus? De humildade, de humilhação para com Deus? Não estou falando para você se humilhar para fulano, para Beltrano, não. Estou falando de humilhação para Deus, para com Deus. Se humilhar a Ele. Porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Ele. A Ele somente devemos. E ali Ezequias ainda disse assim, ó, ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Nessa parte aqui, hoje, se fosse para você fazer uma oração hoje, você conseguiria fazer esta oração de Ezequias para Deus? Senhor, eu fui reta diante de ti. Eu estava com meu coração puro e sincero diante de ti. Você consegue fazer essa oração hoje? É difícil, né? E chorou. Quando a pessoa chora, ela purifica toda a sua alma ali, né? Se derramou aos pés do Senhor. E então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, Isaías, acredito eu, que não estava muito longe não. Ou se estava, foi totalmente obediente e voltou. Porque Deus disse, vai. E diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Acredito eu que Isaías estava muito perto para ele ter que voltar, né? Mesmo que ele estava um pouco longe, mas ele obedeceu, porque naquela época não tinha Uber, não tinha 99, naquela época não tinha cavalo, não tinha bicicleta, não tinha carro, era só pé 2 mesmo. E ele voltou. Não adiantava reclamar, eu estou com meu pé doendo. Não, ele obedeceu a voz do Senhor. E foi lá e disse a Ezequias, Deus está te acrescentando mais 15 anos por você ter se humilhado. E hoje, quantos 15 você quer na sua vida? Mais 15 dias? Mais 15 anos? Ou mais 15 meses? E completando aqui o testemunho, essa pessoa, até hoje, nós temos contato, como eu disse ontem, ela me ligou, a gente conversamos bastante, ela me contou um pouco mais do testemunho dela. E Deus não entregou só uma família de obreiro na minha mão, não, pastor, foram 2. Porque ontem o pai de criação dela morreu. Ele é diácono. E a mulher missionária. E parece que é missionária, se eu não me engano. Se não me falha a memória. E através da vida dessa pessoa, veio o pai, estavam com problemas com a mulher, se voltaram a se falar, tá cuidando de uma igreja hoje, o irmão que estava meio afastado está firme, ela já batizou, já está cuidando de círculo de oração, pregando para fora, para a glória de Deus. A irmã já está participando do grupo de oração. E assim está vindo sobrinhos e pessoas estão vindo. E todos esses, né, e ali reunidos em oração, buscando outras vidas. E voltando aqui nessa questão,
para resgatarmos vidas, é através de conversa, puxão de orelha, na força, na violência? Não. Não é nem por força e nem por violência, mas sim o Espírito Santo de Deus vem e renova tudo o que precisa ser renovado. E justamente nessa parte que o Espírito Santo trabalhou na vida de Ezequias e de Isaías. Porque Isaías foi obediente e ouviu a voz do Senhor por 2 vezes. E você voltou lá naquela pessoa e falou de Deus para aquela pessoa que você precisava falar? Fale 1, 2, se Deus mandou, fale. Só que não fale por você. Só vá se for dada a ordem por Deus. Obedeça. E aqui, para finalizar, e ele ainda faz uma promessa assim, ó. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. E a esta cidade eu defenderei. Esta cidade. Ou seja, a partir do momento que você entra em oração e humilhação para Deus, ele entra com honra, com exaltação e com cuidados. Não que ele não tenha cuidados com você no dia a dia. Presta atenção em todos os cuidados que ele teve com você até aqui. A parte da oração, eu tenho... Quantos minutos comigo, pastor? Até meia-noite? Amém, louvado seja Deus. Então vamos lá. Falando ainda em oração, porque é o propósito de hoje. A palavra está falando. E orou, Ezequias virou o rosto e orou. Se humilhou. Eu tenho comigo um costume de tudo que eu vou fazer na minha casa, eu chamo Jesus para me ajudar. Às vezes meu marido fala, você está falando comigo? Eu, não é com você não, fica tranquilo. E tudo que eu vou fazer eu chamo Jesus. Na festa do dia 9, que teve na igreja, eu fiquei de fazer o bolo, né, e falei para Deus assim, Deus, o meu gás dura em média de 40 a 50 minutos, 40 a 50 dias. Eu me recordo que eu tinha colocado ele no final de julho, ou seja, já era para ter acabado. Falei, Deus, se o gás acabar fazendo um bolo, vai solar. Então, por favor, toma, né, cuida aí para mim. Coloca as mãos, multiplica e bora. E eu estava testando uma nova receita. Fiz o bolo, beleza. Eu fiz, para aquele bolo, eu fiz 5. Mais o do teste, 6. Amém? Nesse meio de tempo, entre o Fábio, né, o meu esposo e o meu filho, fizeram 4 fornadas de pães. No total de 10 assadas. Meu gás não acabou. Quando foi agora, dia 2, teve uma festa de 20 anos da minha irmã, de bodas de porcelana, e era um culto de ação de graças. Ela falou, Mona, você faz o bolo de 2 andares para mim? Eu falei, faço. Ela, não é para mim, é para Deus. Eu falei, agora que eu faço com mais gosto ainda. Vou dar o meu melhor. Fiz mais 4 bolos. 4 não, mais 5. 4, aliás. Fiz mais 4. 3, né, pro recheado e 1 fiz por fora. Porque tinha sobrado 4 ovos, peguei mais 4 do meu e fiz. Então, no caso, deu um total de 14
assados no forno, aproximadamente. E para honra e glória do Senhor Jesus, o gás estava intacto. Aí eu peguei e falei assim, Deus, isso nunca tinha acontecido aqui na minha casa. O Senhor multiplicou e multiplicou com gosto. E eu comecei a sentir um cheirinho de gás. Eu falei assim, quer ver que o meu gás vai acabar? Né, por essa semana. E eu estava querendo assar pão e bolo essa semana. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou correr o risco. Hoje eu fiz mais pão, bolo, bolacha, o gás está lá intacto. Glória a Deus multiplica ou não multiplica? Multiplica. E tudo que eu vou fazer, eu falo, Jesus, vem comigo. Jesus, vem comigo. Se eu for contar no papel quantas vezes eu usei meu forno, esse mês acho que deu beirando os 20. E o meu gás está lá. Até que dia? Não sei. Mas a reserva está lá. Não precisei mexer até agora. Glória a Deus. Para honra e glória do Senhor Jesus. Já sei onde você correu quando Então, eu precisar. assim como teve o seu testemunho, é assim que Deus age. Quando a gente pede com fé, quando a gente tem aquela questão de agradecer, de se humilhar na presença do Senhor, Ele faz. Amém? Amém. Só para finalizar, uma mensagem que veio rapidinho aqui no meu coração. Falei lá em Tiago, capítulo 1, ele fala assim, que se você ora, mas duvida, você é semelhante às ondas do mar que vai e vem. Ezequias recebeu mais 15 anos de vida, por quê? Porque ele pediu com fé, porque ele acreditou que Deus podia fazer. Rafa hoje está vivo porque ele acreditou que Deus podia fazer na vida dele. E ele ainda falou para mim assim, mãe, quando eu estava lá no hospital, eu senti como se uma capa preta tivesse me enrolado. E eu fiquei totalmente sem ar. Mas eu comecei a clamar o sangue de Jesus. E eu voltei. E para honra e glória, ele está ali. Ele mesmo pode contar esse testemunho um dia. Amém? E assim como Ezequias recebeu mais 15 anos, você também pode receber mais 15 anos na presença de Deus. Aleluia, Jesus. E aí, você quer viver esses outros 15 anos na presença do Senhor? Ou prefere continuar esses 15 anos sem as bênçãos de Deus? E eu finalizo aqui dizendo que Deus é bom o tempo todo. E fica essa reflexão no teu coração. Amém? Glória a Deus.